Conheci Felipe quando éramos crianças. Nossas famílias moravam próximas e frequentemente nos encontrávamos em reuniões e festas. Desde pequena, senti algo especial por ele, uma conexão que foi crescendo com o tempo. Durante a infância, brincávamos juntos, compartilhávamos segredos e sonhos. Felipe sempre teve uma paixão pelo futebol. Enquanto as outras crianças se cansavam após algumas horas de jogo, ele continuava incansável, treinando sozinho mesmo depois que todos iam embora. Seu talento era visível para qualquer um que o assistisse jogar. Seu pai, orgulhoso, o inscreveu em uma escolinha de futebol quando ele tinha apenas 8 anos. Os anos passaram e nossa amizade se transformou em algo mais profundo. Quando entramos na adolescência, nos tornamos inseparáveis. Estudávamos na mesma escola e passávamos todo o tempo livre juntos. Aos 15 anos, começamos a namorar oficialmente. Era um relacionamento inocente, feito de pequenos gestos, olhares tímidos e mãos dadas nos corredores da escola. Enquanto isso, o sonho de Felipe de se tornar jogador profissional tomava forma. Aos 16 anos, foi convidado para participar de uma seleção de jovens talentos. Entre centenas de adolescentes, foi um dos poucos escolhidos para integrar as categorias de base de um time importante. A rotina de Felipe mudou completamente. Os treinos se tornaram mais intensos e frequentes. Ele precisava acordar muito cedo. Viajava constantemente para jogos em outras cidades, e nosso tempo juntos foi diminuindo gradualmente. Eu compreendia a importância daquele momento para sua carreira e o apoiava incondicionalmente, mesmo sentindo sua ausência. Quando completou 18 anos, Felipe assinou seu primeiro contrato profissional. Foi um momento de grande alegria para ele e sua família. Começou a receber um pequeno salário, o suficiente para comprar seu primeiro carro usado e nos proporcionar alguns momentos especiais juntos. Apesar da distância física que sua carreira impunha, nosso relacionamento parecia forte. Aos 20 anos, Felipe finalmente conseguiu sua grande chance. Foi promovido ao time principal e começou a ser escalado para jogos importantes. Seu nome aparecia em notícias esportivas e pessoas na rua começavam a reconhecê-lo. O garoto, tímido que eu conhecia, estava se transformando em uma figura pública. Foi nesse período que comecei a notar mudanças em seu comportamento. As ligações noturnas se tornaram menos frequentes. As mensagens, mais curtas e distantes. Quando questionava, Felipe sempre mencionava o cansaço dos treinos ou a pressão dos jogos como justificativa. Tentei compreender sua nova realidade. Afinal, ele estava vivendo o sonho que perseguia desde criança. E eu não queria ser um obstáculo. Continuei sendo sua maior incentivadora, assistindo a todos os jogos pela televisão e comemorando cada conquista como se fosse minha. Em um raro final de semana livre, após quase um mês sem nos vermos pessoalmente, Felipe me convidou para um passeio especial. Saímos em seu carro novo, levamos comida e bebida e fomos até um lugar tranquilo e afastado. Sob as estrelas, relembramos momentos da nossa história e renovamos nossos planos para o futuro. Naquela noite nos entregamos completamente um ao outro, como se quiséssemos compensar todo o tempo perdido. Os dias que se seguiram pareciam perfeitos. Felipe voltou a me ligar com frequência, enviava mensagens carinhosas e falava sobre nossos planos de morarmos juntos quando sua carreira estivesse mais estabilizada. Eu acreditava que tínhamos superado a fase difícil e que nosso relacionamento estava mais forte do que nunca. 2 semanas depois, Felipe viajou para uma série de jogos fora. A comunicação voltou a ficar escassa, mas eu tentava não me preocupar, compreendendo sua rotina intensa de treinos e concentração. Numa manhã comum, enquanto me preparava para ir à faculdade, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Ao abrir, senti como se o mundo tivesse desabado sobre mim. Era uma sequência de fotos de Felipe em situações íntimas com outras. Mulheres claramente tiradas durante sua viagem atual. Nas imagens, ele aparecia em um quarto de hotel, abraçado com 2 mulheres diferentes. Em outras fotos,
A situação era ainda mais explícita e humilhante. Havia garrafas de bebida e outros itens que mostravam uma verdadeira festa particular. Tentei acreditar que aquilo era uma mentira, uma montagem, qualquer coisa menos a realidade. Mas era impossível negar o que estava vendo. O homem que eu amava, com quem planejava construir uma vida, estava me traindo da forma mais descarada possível. Não consegui ir à faculdade naquele dia. Fiquei trancada no quarto, alternando entre crises de choro e momentos de raiva intensa. Minha mãe, preocupada, entrou no quarto e me encontrou naquele estado. Mostrei as fotos para ela, que ficou tão chocada quanto eu. Ela tentou me confortar, dizendo que eu merecia coisa melhor, que era jovem e encontraria alguém que me valorizasse, de verdade. Mas naquele momento suas palavras pareciam vazias. Eu havia dedicado anos da minha vida a Felipe, apoiando seus sonhos, compreendendo suas ausências, sendo sua fortaleza nos momentos difíceis. E era assim que ele me retribuía. Nos dias seguintes, Felipe tentou me ligar várias vezes. Enviei todas as fotos para ele, com uma mensagem curta dizendo que não queria mais vê-lo. Ele insistiu alegando que havia sido uma fraqueza, um erro, que estava arrependido e que me amava de verdade. Bloqueei seu número. Não queria ouvir desculpas. A dor da traição era muito grande, mas aos poucos foi dando lugar a um sentimento ainda mais perigoso, o desejo de vingança. Queria que ele sofresse como eu estava sofrendo. Queria destruir aquilo que ele mais amava, assim como ele havia destruído o que eu mais amava, nossa relação. Passei dias sem comer direito, sem dormir, apenas pensando em como fazer Felipe pagar pelo que tinha feito. Foi então que me lembrei de minha amiga Júlia. Ela vinha de uma família com tradições diferentes. Sua avó era conhecida por praticar rituais antigos, e Júlia sempre mencionava que havia aprendido algumas coisas com ela. Nunca dei muita importância a essas histórias. Achava que eram apenas superstições, mas naquele momento de desespero, estava disposta a tentar qualquer coisa. Liguei para Júlia e marcamos de nos encontrar. Ela ficou surpresa ao me ver naquele estado, abatida, com olheiras profundas. Contei tudo o que havia acontecido, mostrando as fotos que havia recebido. Júlia me ouviu atentamente, sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse pensando no que dizer. Então, para minha surpresa, ela sugeriu algo que jamais imaginei que ouviria. Júlia me contou sobre uma senhora que morava afastada, conhecida por realizar trabalhos espirituais poderosos. Segundo ela, essa mulher poderia me ajudar a lidar com minha dor, ou, se eu quisesse, a fazer Felipe pagar pelo que tinha feito. Hesitei, por um momento. Nunca acreditei muito nessas coisas, mas a dor e o ódio que sentia eram tão intensos que estavam nublando meu julgamento. Aceitei a sugestão de Júlia. No dia seguinte, fomos juntas até a casa daquela senhora. Era um lugar simples, mas limpo e organizado. A mulher nos recebeu com um olhar penetrante, como se já soubesse o motivo da nossa visita. Júlia me apresentou e explicou brevemente a situação. A senhora me convidou a entrar em uma sala pequena, onde havia uma mesa redonda coberta com uma toalha escura. O cheiro de incenso era forte e havia velas acesas em vários cantos. Contei minha história para ela sem omitir detalhes. Falei sobre como conheci Felipe, nossos anos juntos, o apoio que dei à sua carreira e, finalmente, a traição. Enquanto falava, as lágrimas voltaram a cair. A raiva em minha voz era evidente. A senhora me ouvia com atenção, sem interromper. Quando terminei, ela permaneceu em silêncio por alguns momentos, como se estivesse avaliando a situação. Então, com uma voz calma, mas firme, ela me perguntou o que eu realmente queria. Queria apenas aliviar minha dor ou queria que Felipe sofresse? Sem hesitar, respondi que queria que ele sentisse a mesma dor que eu estava sentindo. Queria que perdesse aquilo que mais amava, assim como eu havia perdido. A senhora me explicou que poderia realizar um trabalho para atender meu pedido, mas me advertiu que haveria consequências. Disse que a energia que enviamos ao universo
sempre retorna para nós, de uma forma ou de outra. Perguntou se eu estava disposta a aceitar essas consequências, quaisquer que fossem. Naquele momento, cega pela dor e pelo desejo de vingança, respondi que sim, que aceitaria qualquer consequência. A senhora então se levantou e foi até um armário antigo. De lá, retirou um pequeno boneco de pano, agulhas, alguns fios de cores diferentes e um pequeno frasco com um líquido escuro. Pediu que eu fechasse os olhos e pensasse intensamente em Felipe, em seu rosto, sua voz, seu corpo. Enquanto eu fazia isso, ela começou a trabalhar no boneco, costurando, amarrando fios, murmurando palavras que eu não compreendia. Após alguns minutos, ela me pediu que abrisse os olhos. Na mesa, estava o boneco de pano, já com algumas características que lembravam Felipe. A senhora me explicou que aquele objeto representava a pessoa em quem eu estava pensando, e que qualquer coisa feita ao boneco afetaria diretamente Felipe. Ela então me perguntou o que eu mais queria tirar dele. O que era mais precioso para Felipe? O que o definiria como pessoa? Sem pensar duas vezes, respondi que era o futebol. Toda a vida dele girava em torno desse esporte. Era seu sonho, sua paixão, seu meio de sustento. Se perdesse isso, perderia tudo. A senhora assentiu, como se já esperasse essa resposta. Pegou uma tesoura pequena e me entregou. Pediu que eu cortasse a perna do boneco, pensando no que queria que acontecesse com Felipe. Com as mãos tremendo, não de medo, mas de raiva, peguei a tesoura e fiz um corte profundo na perna direita do boneco. A senhora então pegou o boneco de volta, derramou algumas gotas do líquido escuro sobre o corte e amarrou um fio vermelho ao redor. Todo o tempo, continuava murmurando palavras que eu não entendia. Quando terminou, guardou o boneco em uma pequena caixa de madeira e me disse que o trabalho estava feito. Advertiu-me novamente sobre as consequências, dizendo que eu não deveria me arrepender depois, pois não haveria como voltar atrás. Paguei o valor que ela pediu e saí daquele lugar com uma sensação estranha. Parte de mim duvidava que algo realmente aconteceria, enquanto outra parte sentia um misto de alívio e culpa. Júlia me acompanhou até em casa, me perguntando várias vezes se eu estava bem, se estava segura do que havia feito. Respondi que sim, que Felipe merecia o que quer que fosse acontecer com ele. Os dias seguintes foram estranhos. Continuei bloqueando as tentativas de Felipe de entrar em contato comigo. Voltei à faculdade tentando seguir minha vida normalmente, mas não conseguia parar de pensar no que havia feito. Será que aquele ritual realmente funcionaria? Ou era apenas uma forma cara de terapia para pessoas desesperadas como eu? Uma semana se passou sem que nada acontecesse. Comecei a me convencer de que havia sido enganada, que aquela senhora era apenas uma charlatã que se aproveitava da dor alheia. Mas então, numa manhã de domingo, recebi uma ligação da mãe de Felipe. Mesmo após o término, ela ainda mantinha contato comigo ocasionalmente. Sua voz estava trêmula, e percebi imediatamente que algo grave havia acontecido. Felipe havia sofrido um acidente durante um jogo importante. Um jogador do time adversário havia feito uma entrada violenta, atingindo diretamente sua perna direita. A pancada foi tão forte que causou uma fratura exposta, com danos graves nos ligamentos e tendões. Felipe estava no hospital, passando por uma cirurgia de emergência. Fiquei em choque com a notícia. Era exatamente o que eu havia desejado, o que havia pedido naquele ritual. A coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. Senti um frio na espinha e uma sensação de culpa começou a crescer dentro de mim. A mãe de Felipe continuou, falando e explicando a gravidade da situação. Os médicos não tinham certeza se ele conseguiria voltar a jogar profissionalmente. A lesão era muito grave, e mesmo com a melhor recuperação possível, era provável que ele nunca mais tivesse a mesma mobilidade e força na perna. Sua carreira, pela qual ele havia trabalhado a vida inteira, estava em sério risco. Desliguei o telefone e sentei na cama, tentando processar o que havia acontecido. Uma parte de mim sentia uma satisfação perversa em saber que Felipe estava sofrendo, que estava perdendo aquilo que mais amava,
assim como eu havia perdido. Mas outra parte, maior do que eu queria admitir, sentia um remorso profundo. Eu realmente havia desejado isso para ele? Havia sido eu a causa daquele acidente terrível? Nos dias seguintes, as notícias sobre o estado de Felipe continuaram chegando. A cirurgia havia sido complicada e a recuperação seria longa e dolorosa. Os médicos confirmaram o que já se temia. Era altamente improvável que ele voltasse a jogar profissionalmente. O dano aos ligamentos e tendões era extenso demais, e mesmo com fisioterapia intensiva, sua perna nunca mais seria a mesma. Os diretores do time já estavam considerando rescindir seu contrato, pois não viam sentido em manter um jogador que provavelmente nunca mais entraria em campo. O sonho de Felipe, todo o seu futuro planejado, havia desmoronado em questão de segundos. Minha vingança havia funcionado perfeitamente, mas ao invés da satisfação que eu esperava sentir, fui tomada por um sentimento de culpa que crescia a cada dia. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com Felipe me acusando, apontando para sua perna mutilada. Acordava suando frio, com o coração acelerado. Tentei me convencer de que era apenas coincidência, que o ritual não tinha poder real, que o acidente teria acontecido de qualquer forma. Mas no fundo eu sabia que havia desejado aquilo com todas as minhas forças, que havia participado ativamente de um ritual para causar dano a alguém. E agora estava colhendo o peso desse desejo. 2 semanas após o acidente, não aguentando mais o peso da culpa, decidi visitar Felipe no hospital. Não sabia como seria recebida, se ele me culparia pela traição, se ainda estaria com raiva. Mas precisava vê-lo, precisava saber como ele estava lidando com tudo aquilo. Comprei algumas flores e fui até o hospital. Quando entrei no quarto, fiquei chocada com o que vi. Felipe, que sempre foi cheio de vida, alegre e energético, estava deitado na cama, olhando fixamente para o teto. Seu rosto estava pálido, sem expressão. A perna direita estava elevada, envolta em bandagens e aparelhos. Ele virou a cabeça lentamente quando me ouviu entrar, e por um momento vi um brilho de reconhecimento em seus olhos. Mas logo desapareceu, dando lugar a uma expressão vazia. Aproximei-me timidamente, colocando as flores em uma mesa próxima. Perguntei como ele estava se sentindo, sabendo o quão estúpida era essa pergunta. Ele deu um sorriso triste e respondeu que estava acabado. Os médicos haviam confirmado o pior. Nunca mais jogaria futebol profissionalmente. O time já havia rescindido seu contrato, oferecendo apenas uma pequena indenização. Toda a sua vida, todos os seus planos, haviam sido destruídos em um instante. Sentei-me ao lado da cama, sem saber o que dizer. Queria confortá-lo, dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que seriam palavras vazias. Nada ficaria bem para Felipe. Ele havia perdido tudo o que importava para ele. E o pior, eu era a responsável por isso. A culpa me consumia por dentro, mas não tinha coragem de confessar o que havia feito. Ficamos em silêncio por alguns minutos, até que Felipe finalmente falou sobre a traição. Disse que estava profundamente arrependido, que havia cometido o maior erro de sua vida, que nunca havia deixado de me amar. Explicou que a pressão da fama repentina, as viagens constantes, o ambiente de festas e mulheres disponíveis, tudo isso havia nublado seu julgamento. Mas que no fundo, sempre soube que eu era a única que realmente importava. Cada palavra dele era como uma faca em meu peito. Enquanto ele se desculpava por um erro, eu havia deliberadamente destruído sua vida. Quem era o monstro nessa história? Saí do hospital com o coração pesado. A vingança que eu tanto desejei não havia trazido nenhuma satisfação, apenas um vazio ainda maior. Nos meses seguintes, continuei visitando Felipe regularmente. Ele passou por várias cirurgias adicionais e sessões intensivas de fisioterapia. Sua recuperação física progredia lentamente, mas seu estado emocional era preocupante. Havia caído em uma depressão profunda, perdido o interesse por tudo. O brilho em seus olhos, que sempre admirei, havia desaparecido completamente. Tentei ajudá-lo de todas as formas possíveis,
Levava-o às sessões de fisioterapia, cozinhava para ele, tentava animá-lo com filmes e conversas, mas nada parecia funcionar. Felipe estava preso em um ciclo de autocomiseração e desespero, e eu estava presa em meu próprio ciclo de culpa e arrependimento. Várias vezes pensei em contar a verdade, confessar o que havia feito, mas sabia que isso apenas transferiria minha dor para ele, adicionando traição à lista de coisas que haviam arruinado sua vida. Então mantive meu segredo, carregando sozinha o fardo de minha escolha impensada. Um dia, desesperada, voltei à casa daquela senhora, implorando por ajuda. Queria desfazer o que havia feito. Queria que Felipe recuperasse sua vida, sua alegria. A senhora me recebeu com um olhar penetrante, mas desta vez havia algo diferente nele. Algo como pena. Ela me explicou, pacientemente, que alguns caminhos não têm volta. O que foi feito não poderia ser desfeito. A energia já havia sido liberada. O dano já havia sido causado. Ela me advertiu sobre isso desde o início, e eu havia aceitado as consequências. Saí dali ainda mais desesperada. Não havia solução, não havia forma de consertar o que eu havia quebrado. A vida de Felipe estava arruinada para sempre, e a minha também, pois como poderia viver com esse peso na consciência? Como poderia olhar para ele todos os dias, sabendo o que havia feito? Os meses se transformaram em anos. Felipe nunca se recuperou completamente, nem física, nem emocionalmente. Conseguiu um emprego simples em uma loja de artigos esportivos. Ironicamente, vendendo equipamentos para o esporte que ele nunca mais poderia praticar profissionalmente. Vivia uma vida medíocre, sem ambições, sem sonhos. E eu permanecia ao seu lado, tentando compensar o mal que havia causado. Mas a vida tem formas estranhas de equilibrar as coisas. A senhora havia me advertido que a energia que enviamos ao universo sempre retorna para nós. E assim foi. 3 anos após o acidente de Felipe, descobri que estava grávida. Foi um momento de alegria em meio a tanto sofrimento. Finalmente, algo positivo em nossas vidas. Felipe ficou radiante com a notícia. Parecia ter recuperado um pouco de sua antiga energia. Começamos a fazer planos para o bebê, a preparar um quarto, a escolher nomes. Pela primeira vez em anos, havia esperança em nossos olhos. Mas essa felicidade durou pouco. No 5º mês de gravidez, comecei a sentir dores intensas. Fui levada às pressas para o hospital, onde os médicos confirmaram que estava tendo um aborto espontâneo. Não havia nada que pudessem fazer para salvar o bebê. Fiquei devastada. Era como se o universo estivesse me punindo, tirando de mim algo que eu amava, assim como eu havia tirado de Felipe o que ele mais amava. A coincidência era assustadora demais para ser ignorada. Nos anos seguintes, tentei engravidar novamente. Passamos por tratamentos, consultas com especialistas, mas nada funcionava. Os médicos não encontravam nenhuma razão física para minha infertilidade. Era como se algo estivesse bloqueando essa possibilidade para mim. E eu sabia exatamente o que era. A maldição que eu mesma havia criado estava se voltando contra mim. Enquanto isso, a relação com Felipe foi se deteriorando. Ele nunca soube o que eu havia feito. Mas algo entre nós estava quebrado para sempre. Ele caiu em depressão profunda, começou a beber com frequência. Às vezes, em seus momentos de embriaguez, me culpava pelo que havia acontecido. Dizia que eu havia trazido má sorte para sua vida, que depois que me conheceu, tudo deu errado. Essas palavras me feriam profundamente, não porque fossem injustas, mas porque eram mais verdadeiras do que ele poderia imaginar. Júlia, minha amiga que me levou àquela senhora, afastou-se de mim. Disse que não conseguia mais olhar para mim sem sentir um arrepio na espinha, que havia algo diferente em meus olhos, algo escuro que não estava lá antes. Ela estava certa. Algo dentro de mim mudou naquele dia, algo que nunca mais consegui recuperar. Hoje, passados 10 anos desde aquele dia fatídico em que decidi buscar vingança, vivo uma vida vazia. Felipe e eu permanecemos juntos,
Mas nosso relacionamento é apenas uma sombra do que poderia ter sido. Ambos carregamos cicatrizes profundas. Ele, da traição e do acidente que destruiu sua carreira. Eu, da culpa e do conhecimento de que fui. A causa de tudo isso, nunca consegui ter filhos. Cada tentativa terminou em dor e desapontamento. Parece que o universo decidiu que não mereço criar vida, depois de ter destruído uma de forma tão deliberada. Felipe bebe cada vez mais, se afunda em sua amargura. Às vezes passa dias sem falar comigo, trancado em seu próprio mundo de dor e ressentimento. Outras vezes, tem explosões de raiva, quebra coisas pela casa, grita que sua vida foi destruída. E eu apenas observo, sabendo que cada palavra é verdadeira, que cada gota de sofrimento dele foi causada por mim.